Bom dia, pessoal! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Simples e Certeiro. Hoje nós vamos falar aí a respeito da Lei das Cooperativas, né, que define a Política Nacional de Cooperativismo, uma lei federal, número 5764, de 71. E é muito importante, né, debater essa lei, porque muitas vezes a legislação está lá e é uma legislação que fala muitos pontos importantes e às vezes nós temos contato com cooperativas, trabalhamos em cooperativas, ou pessoas que mesmo querem saber a diferença do que é uma cooperativa, o que é uma empresa privada, ou mesmo pessoas que se preparam aí para concursos da defesa agropecuária, que muitas vezes cobram aí, né, noções de cooperativismo. Essa aula é para ti, nós vamos fazer de forma resumida aí o que diz essa lei, como funcionam as cooperativas. Mas antes de nós falar como funcionam as cooperativas, é muito importante nós saber o que são cooperativas, né? E justamente para falar o que são cooperativas, é importante saber que elas estão presentes no nosso dia a dia. E tem muitas cooperativas que, por você não saber que ela é cooperativa, às vezes você acaba pensando que é um banco, né? Muitas vezes no caso de cooperativas de crédito, né? Isso a gente vai ver na lei, de acordo com essa lei, é vedado as cooperativas de crédito utilizar a expressão banco. Existe uma forma delas utilizar a expressão banco, mas não é pela lei 5764. Existe uma outra questão que permite. Então vamos aí para a lei, né? Então essa lei define a Política Nacional de Cooperativismo, né? E também o seu regime jurídico. E aqui, né, na questão das sociedades cooperativas, a gente já, só verificar se está gravando certinho. Aí, ó, beleza, beleza. Das sociedades cooperativas, né, celebram contratos de sociedades cooperativas as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para exercício de uma atividade econômica. E quando a gente desce aqui um pouquinho, a gente vê sem objetivo de lucro. A primeira questão que chama a atenção, mas uma cooperativa não visa lucro, como nós vamos viver numa sociedade que não visa lucro? Na verdade, a cooperativa em si, ela não visa lucro. Quem visa lucro são os associados, que são as pessoas que são as donas das cooperativas. Então, diferente de uma empresa privada, aí, esse é um dos fatores aí que difere uma empresa de uma cooperativa. Então, as cooperativas são sociedades de pessoas, né, que o lado social ele pega muito forte dentro de uma cooperativa, tanto que tem muitas cooperativas que praticamente não dão lucro, né, mas elas satisfazem as necessidades das pessoas que ali trabalham, né, como forma de natureza jurídica própria, né? Então, natureza jurídica própria, ela não é uma empresa limitada, uma empresa Eireli, uma sociedade anônima, não, ela é caracterizada como categoria sui generis específica de cooperativa. Então, não sujeitas a falências, elas também não estão sujeitas à lei de falências, né, que existe, nem à lei de recuperação judicial, constituída para prestar serviço aos associados, né, distinguidos das demais sociedades pelas seguintes características. Então, aqui nós começamos a entrar, né, nas diferenciações específicas de uma cooperativa. Em uma cooperativa, por exemplo, o primeiro princípio é a adesão voluntária, com número ilimitado de associados. Ou seja, eu não sou obrigado a entrar, mas eu posso entrar, permanecer e sair no momento que eu quiser. Ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviço. O que isso quer dizer? Ali na frente nós vamos ver que o que rege uma cooperativa é o estatuto. É como se fosse a Bíblia de uma cooperativa. E a adesão voluntária quer dizer, eu posso entrar desde que eu siga as regras do estatuto, mas ninguém pode me impedir de entrar por motivo A ou motivo B. Se eu seguir as regras do estatuto, eu posso adentrar numa cooperativa. Isso acontece muitas vezes aí. Às vezes chega um vizinho novo, né, na comunidade aí, trabalha com atividade semelhante à atividade que a cooperativa exerce e às vezes por fator A ou fator B, pode alguém, por exemplo, impedir ele de entrar na cooperativa? Não, a adesão é voluntária e livre, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviço. Então, se, por exemplo, a cooperativa tem um limite lá, a gente tem aí estrutura para 1.000 associados e, por exemplo, já chegou os 1.000 associados, a gente não vai ter recurso aí para atender também, daí essa impossibilidade técnica permite que a cooperativa não aceite, né, essa pessoa, mas especificamente pela impossibilidade técnica de prestar o serviço, não por questão financeira, não por N motivos aí, né? Existem muitas pessoas que levam às vezes para o lado pessoal e preferem não aceitar, preferem fazer aquela bolinha. Numa cooperativa não é assim que funciona, né? Qualquer um pode entrar desde que siga as regras do estatuto. E como um professor nosso nos falou esse tempo, né? Claro, é um exemplo, uma cooperativa de criadores de bicho da seda. Tu não tem nenhum bicho da seda, tu vai fazer o que nessa cooperativa? Né? Não é para ti, então é só um exemplo. Então, aqui outra questão que muda dentro de uma cooperativa é a variabilidade do capital social, né? O capital social ele é representado por cotas partes, né? Para mim entrar numa cooperativa eu preciso pagar um valor.
Normalmente esse valor é representado em cotas e vocês vão ver que o capital social ele não é variável. Né? Por que ele é variável? Ele não é fixo, diferente de algumas empresas. Por quê? Por exemplo, eu tenho 20 associados. Vocês vão ver que para criar uma cooperativa singular o número mínimo é 20. Tá? Então eu tenho 20 associados. Comecei uma cooperativa. Cada associado vai dar 5 mil reais. O meu capital social da cooperativa vai ser 100 mil reais. Porque é 5 mil reais de cada associado, tem 20 associados, 100 mil reais. Ah, mas tem mais um associado que quer, mais uma pessoa que entrar e se tornar associada. Essa pessoa vai dar mais 5 mil. Então agora nós temos 21 associados e um capital social de 105 mil reais. Então o capital social é variado de acordo com o número de associados e também com o número de cotas partes que cada associado possui. E como não é uma empresa privada, existe também uma limitação do número de cotas partes do capital para cada associado. Porque vocês imaginam o seguinte, né? Por exemplo, se eu tenho um associado, a cooperativa tem 30 pessoas. Por algum motivo, 15 pessoas decidem sair e um associado fala, não, eu vou comprar a cota parte desses 15. Então nós vamos ter 16 associados, 15 com 50% das cotas e um com 50%. Não pode, numa cooperativa isso não é permitido. Por quê? Porque cada voto em assembleia, independente de você ser rico ou você ser pobre, ou você ter um número gigantesco de cotas, ou não ter cota, ou ter apenas a cota que você pagou lá para entrar, o voto em assembleia é o mesmo. Né? Então, vocês vão ver isso que, por exemplo, uma empresa privada, às vezes pode ter 10 sócios, se um sócio tem 51% do capital, é ele que toma as decisões. Né? Então, numa cooperativa não, numa cooperativa é pelo número de associados, né? Tanto que o número de associados presente em assembleia geral, que nós vamos falar depois, né, se tem 50% mais um dos sócios presentes, mesmo que esse sócio não represente uma quantidade grande, digamos assim, seja de valor assim, financeiro para a cooperativa, eles tomam as decisões. Né? Então essa aqui é a principal questão. E a quantidade de cotas partes é limitada a 1/3, né, por associado. Então não existe como, por exemplo, vou criar poder dentro de uma cooperativa. Isso não procede, né, de acordo com a Lei 5764. Então existe essa limitação de cotas para cotas partes do capital para cada associado, né? E em algumas cooperativas vocês vão ver, né? Nós vamos falar sobre os tipos de cooperativas aí, mas em algumas cooperativas é possível adotar o critério da proporcionalidade, mas não é em cooperativas singulares. Né? Cooperativas singulares normalmente que prestam serviço diretamente, né, ao seu associado aí. Incessibilidade de cotas partes do capital a terceiros estranhos à sociedade. Essa palavra aqui pega muita gente, principalmente quem vai fazer concurso. Incessibilidade. O que é incessibilidade? Isso quer dizer, se você não presta atenção, ela pode parecer inacessibilidade de cotas partes do capital a terceiro. Ah, então quem é terceiro não pode entrar na cooperativa, é isso que você vai me dizer? E eu te digo que não, porque cessibilidade é o ato de cessar e incessibilidade é o ato de não cessar. Então quer dizer, se isso aqui fosse inacessibilidade, tudo que eu falei para vocês até agora iria por água abaixo, porque a cooperativa é de adesão livre, né, e qualquer um pode entrar. Mas a palavra é incessibilidade, ou seja, não pode ser cessado as cotas partes do capital a terceiros estranhos na sociedade. Essa é a questão do vizinho novo, que chegou aí, se mudou, né, e quer entrar na cooperativa, bate com o estatuto, quer entrar, e vai ajudar muito ele a cumprir os seus objetivos, né? Então esse que é a questão. Então não pode ser cessar, qualquer um pode ter acesso aí às cotas partes, né? Singularidade do voto, né? Podendo as cooperativas centrais, federações e confederações de cooperativas, com exceção das que exercem atividade de crédito. Então aqui a atividade de crédito a gente vai deixar de lado um pouquinho e vamos falar das outras cooperativas. O que é singularidade de voto? Eu acabei de falar para vocês que um voto em assembleia, independente da quantidade de cotas partes, a pessoa vai ter um voto. Né? Em outros tipos de cooperativas, normalmente segue-se essa regra, mas a lei permite aí a adoção do critério de proporcionalidade, que às vezes entra outra questão. Mas aí no caso de centrais, federações e confederações. Só para nós especificar, às vezes a lei deixa um pouquinho estranho, existem 3 tipos de cooperativa. As cooperativas singulares, né? As cooperativas centrais ou federações, isso aqui é a mesma coisa, não existem centrais e federações, é cooperativas singulares, cooperativas centrais ou federações e confederações. Então vamos chamar de central para não confundir federação com confederação. Então singular, central e confederação, são esses os 3 tipos de cooperativas. Vocês vão ver que na cooperativa singular é 20 pessoas no mínimo para começar. Né, na central é 3 singular para se unir uma central e nas federações são 3 centrais
para se unir a federações. Isso está bem especificado na lei aí. Mas outra coisa que difere as cooperativas, tá? Retorno das sobras líquidas, né? Por quê? A gente acabou de falar que a cooperativa não visa lucro, né? Então ela não é uma empresa que ela pode começar a aumentar muito e tal, assim, lucro financeiro. Tudo que ela ganha, ela pode, claro, ela pode adquirir capital, mas o objetivo dela não é visar lucro. Ela não explora atividade econômica. Quem explora atividade econômica são os associados da cooperativa. Também para quem vai fazer concurso, essa aqui pega valendo, né? Porque daí, muitas vezes, a pessoa não para entender o que é isso aqui, ela pensa, mas não visa lucro, mas daí ela pensa que, por exemplo, uma cooperativa não pode crescer. Temos grandes cooperativas aí, só de cooperativa de crédito, aqui na minha cidade tem 3, são muito fortes, cooperativas de grãos, também temos 2 cooperativas fortes de grão, temos cooperativa de transportadores, né? Temos cooperativas de compra, né, de produtores, aí 15, 20 produtores aí que se unem, para 30 produtores que se unem para fazer a compra dos insumos, né, para suas propriedades, aí, produtores agrícolas, né? Cooperativas de produtores que fornecem leite para a indústria, né? Às vezes não tem tanta força, mas daí junta vários, né? Eles podem criar uma cooperativa para fornecer para outra cooperativa. Inclusive essa cooperativa que compra insumos, né, de forma coletiva ali entre os vizinhos, ela compra insumos de uma outra cooperativa. Mas como ela compra numa quantidade grande, né, realmente ela não, uma pessoa não teria força para conseguir ganhar preço, tal. Então ela compra uma quantidade grande, né, normalmente existe uma organização prévia ali de caixa para pagar à vista, ela consegue um preço muito melhor, inclusive preço melhor que muitas empresas, né? Então tem isso aqui na nossa região também, né? E o retorno das sobras líquidas, ela é proporcional às operações realizadas. O que é as sobras líquidas? É como se numa empresa privada fosse lucro, mas a cooperativa não pode guardar esse lucro. Ela é obrigada a dividir com os seus associados. Mas às vezes o cara tem, sei lá, uma quantidade grande e movimenta pouco a cooperativa. O lucro dele vai ser, o que ele vai receber vai ser proporcional a quanto ele movimentou na cooperativa baseado na sua margem, né, baseado na sua movimentação. Né? Então, o que define uma cooperativa, né, é um quórum para funcionamento, que é a Assembleia Geral. Né? A Assembleia Geral ela é o órgão máximo da cooperativa, é o dia que todos os associados vão lá, que normalmente o pessoal faz a prestação de contas, né, explica tudo que foi feito, né, faz a DRE, e é tudo registrado em ata. Né? Isso não é porque a cooperativa quer fazer isso, é porque existe uma lei federal que manda fazer, né, e a cooperativa é obrigada a fazer isso, né, independente do seu tipo. Né? Existem algumas diferenças também de cooperativa e associação. Né? A associação ela não visa fins lucrativos, não visa, não é muitas vezes tão atrelada a uma cooperativa. Dificilmente, se tu produz alguma coisa, tu vai conseguir numa associação agregar valor ao teu produto, a cooperativa ela se encaixa melhor. Né? São questões um pouco mais técnicas, né? Mas nosso objetivo aqui é tocar o apanhado geral. Né? E também a cooperativa ela tem o que não pode ser dividido das sobras líquidas, o lucro que não pode ser dividido. Os fundos de reserva e fundo de assistência técnica. O FR é o fundo de reserva e o FATES é o fundo de assistência técnica, educacional e social. O FATES pega 5% de todas as sobras e o FR, né, o fundo de reserva, pega 10% aí das sobras. Né? Isso não é permitido dividir, esse fundo pode ficar para a cooperativa, o restante tem que ser dividido com os seus associados. Né? E o objetivo geral, né, prestação da assistência técnica ou assistência, né, aos seus associados. É para isso que a cooperativa trabalha. O associado ele é o dono da cooperativa, ele não pode ser um funcionário da cooperativa, né? Assim, não pode ter essa relação de trabalho, de subordinação, desculpe a palavra, a lei fala em subordinação, então ele não pode ser subordinado à cooperativa, né? Ele é um associado, ele é dono da cooperativa, né? E aqui o que eu falei antes, né? Que realmente é vedado às cooperativas o uso da expressão banco. Mas aqui tem o banco cooperativo tal, banco isso, banco aquilo. Existe possibilidade dessa nomenclatura, tanto que é colocado, mas não está na Lei 5764. Existe uma outra regulamentação que daí sim permite que as cooperativas utilizem banco, mas não é a regra geral. Dentro dessa lei não fala isso, só fala que é vedado. Então existem as cooperativas singulares, né, que são constituídas no número mínimo de 20 pessoas físicas, né, que seriam aí os sócios fundadores, né, das cooperativas. É admitido pessoas jurídicas, sim, mas aqui a lei fala em pessoas físicas, né, que é a maioria das cooperativas que a gente conhece, na verdade. Né? E aí aqui existem cooperativas centrais ou federações de cooperativas, que é a mesma coisa, né, que é preciso no mínimo 3 singulares. Né? Aqui normalmente cooperativas menores, né, que trabalham em quantidades
muitas vezes que não conseguem ser tão competitivas no mercado, normalmente elas se unem, né, através do princípio de centralizar, né, e eles acabam aí criando força, né, no mercado e aumentando aí seu número de associados, né. Sendo que, claro, a cooperativa central, quem é associada da central é a singular, né? Então, eu não posso me associar diretamente a uma cooperativa central, eu me associo a uma singular, né? Que é tem aí pessoas aí que são associadas às cooperativas, daí essa singular se associa à cooperativa central. Dá uma olhadinha aqui, tudo certo, beleza. Que às vezes, conteúdo de qualidade não podemos perder, né? Tá, a Confederação de Cooperativas, né? Também são constituídas, né, pelo menos por 3 federações, né? Conforme colocado antes, né? E os associados, né, eles serão inscritos no livro de matrícula da sociedade classificada em grupos, né? Bom, aqui mais parte burocrática, né? Então aqui, das sociedades de cooperativa, né? Então o ato constitutivo, né, a sociedade cooperativa constitui por deliberação em assembleia geral, né? Então a assembleia geral é o órgão máximo da cooperativa. Existem 2 tipos de assembleia, existe a assembleia geral ordinária e a assembleia geral extraordinária. Né? Tudo que é feito na cooperativa precisa passar pela Assembleia Geral Ordinária. Né? Normalmente a lei aqui ela dá o prazo de 90 dias, né, após a finalização aí do ano, né, por exemplo, de estar em 2023, né, provavelmente até março de 2023, todas as cooperativas aí fizeram a sua reunião anual com seus associados, que seria a Assembleia Geral Ordinária, né, para fazer aí a prestação de contas, né, o DRE, o demonstrativo de relatório, né, normalmente cooperativas fazem também já uma janta, né, e colocam lá, e aí nessas assembleias o associado tem a possibilidade de fazer o voto. E aí também existem também as Assembleias Gerais Extraordinárias. Né? A gente falou que uma vez por ano a Assembleia Geral Ordinária precisa ser realizada. Quando? Até 90 dias após o final do exercício. Né? Então, 2022 fechou, teria que fazer até fim de março. Se o exercício fechar até 31 de dezembro do ano anterior, que é o que normalmente o exercício fecha. Né? E quando é feita a Assembleia Geral Extraordinária? Normalmente quando não se pode esperar. Muitas vezes a cooperativa precisa, a gente vai comprar 5 carros, a gente precisa aumentar a nossa frota, a gente precisa organizar alguma situação diferente, é preciso aprovação dos associados. Né? Então, não é possível simplesmente a cooperativa ir lá e vamos fazer, né? Porque quem manda na cooperativa, quem é o dono da cooperativa é os associados, né? Embora as pessoas que estão lá, que nem vai ter o conselho fiscal, né? Que são compostos de associados, conselho administrativo, né? O conselho administrativo muitas vezes tem autonomia para fazer muitas coisas, principalmente com o passar do tempo, né? As cooperativas vão ficando mais tempo, né? Algumas questões começam a se repetir e é adotado no estatuto que é possível tomar várias decisões sem já liberado pelo associado para o bem da cooperativa, mas isso é conforme o tempo e conforme o estatuto daí de cada um. Então a gente falou também sui generis, né? A cooperativa é uma Eireli? Não. É uma sociedade limitada? Não. Sociedade anônima? Não. A cooperativa ela tem um gênero, personalidade jurídica própria, né? Que é o gênero sui generis, né? Não tem fim lucrativo, quem ganha é um associado, exerce atividade econômica, mas não objetiva lucro, né? Então, exerce atividade econômica, o que vem dessas atividades econômicas aí é distribuído às sobras líquidas, né? Claro, a cooperativa pode ter patrimônio, né? Pode ter carro, pode ter várias coisas, né? Mas o objetivo dela não é lucro. E o capital social varia aí conforme o número de associados. Associação autônoma de pessoas que objetiva satisfazer necessidades econômicas dos associados sociais e culturais. Então o pessoal pode desde, por exemplo, às vezes, vamos dar um exemplo aí, tem um grupo de gente, normalmente liga cooperativas grandes, né, que existem na nossa região, mas vamos dar um exemplo aí, cooperativa de pescadores, vamos dizer que tem aí mais de 20 pessoas, né, 20 pessoas ou mais, que é o número mínimo para constituir aí uma cooperativa singular, e o pessoal simplesmente já tem seus trabalhos aí durante o dia, um trabalha na cidade, o outro trabalha na lavoura, e eles decidem, vamos fazer uma cooperativa de pescadores para agregar valor ao nosso produto. E eles, cada um vende seu produto, mas daí através da cooperativa eles conseguem vender melhor, mas se não der lucro, beleza. Eles estão ali, eles estão se reunindo, eles estão conversando, estão trocando experiência, tem assembleia geral, isso une as pessoas, se não der lucro, não tem problema. Então é possível sim uma cooperativa de pescadores, uma cooperativa de costura, assim como tem a cooperativa de produtores de bicho da seda, que já é uma cooperativa um pouco, as cooperativas que já são um pouco maiores, então tudo é uma cooperativa, já dizia aí um professor nosso que, claro, o estatuto aqui fala 20 pessoas para tu fundar uma singular.
Mas no exemplo que ele nos dava, muitas vezes ele falava, o teu pai e a tua mãe não deixam de ser uma cooperativa porque te fizeram. Então, a união de duas pessoas já é uma cooperativa. Claro, não está na lei, isso não cai em concurso, pelo amor de Deus. Falar na lei é 20 pessoas no mínimo, tá? Para constituir uma singular, 20 associados, que seriam também sócios fundadores, né? Denominados sócios fundadores, mas dentro dessa ideia aí. A cooperativa não precisa ser grande, ela precisa satisfazer as necessidades das pessoas. E muitas vezes ela se mantém sem lucro algum. Então, a incessibilidade das cotas, né, conforme a gente falou, não pode, meu cara lá entrou agora na comunidade, mas eu não gosto dele porque ele sei lá, ele não me deu bom dia e eu sou presidente da cooperativa, não vou querer que ele entre. Isso não existe, tá? Cooperativa, isso está na lei. Se ele se adequa ao estatuto, ele não precisa chegar lá e pedir para entrar. Ele pode simplesmente levar os documentos, eu quero participar dessa cooperativa porque eu me enquadro aí com as atividades aí que exercidas. Mas claro, né, é preciso ter a lei, diz uma coisa, né, o que acontece na prática é outra, então é preciso ter todo esse cuidado. Questão da singularidade de voto, uma pessoa, um voto. Se o cara tem 1/3 das cotas partes, que é o mesmo, o número maior, né, de cotas que um associado pode ter, ele não vai ter uma autonomia maior que os outros por causa do seu número de cotas, diferentemente de uma empresa privada, né. Nas cooperativas centrais e confederações é possível a adoção do critério da proporcionalidade, mas aí foge um pouquinho a regra, mas a lei diz que sim, é possível. Existe o quórum de funcionamento, né, que é a Assembleia Geral Ordinária, Assembleia Geral Extraordinária, que são os órgãos máximos da cooperativa, né. Então, como a gente falou ali, ela não objetiva lucro, ela objetiva sobras líquidas e os fundos de reserva eles são indivisíveis. FR e FATES não entra nos fundos de reserva, né. O objetivo dela é prestar assistência aos empresários, aos empregados da cooperativa, que se tiver no estatuto sim, o empregado ele pode se beneficiar também da cooperativa, se não tiver não, é só associado. Então a organização e o funcionamento da cooperativa é composto por Assembleia Geral Ordinária, Assembleia Geral Extraordinária, que é a ordinária, o órgão máximo da cooperativa, né, o Conselho de Administração, que é composto por associados. Cada vez que você faz uma assembleia, né, normalmente renova-se 1/3 aí do Conselho de Administração, mas na verdade existe também o Conselho Fiscal, e às vezes a gente observa muito cooperativa, o produtor ou sei lá, cliente, enfim, a gente aqui é uma região que predomina muitas cooperativas agrícolas, né, mas às vezes a pessoa acha, não, eu sou do Conselho Fiscal, eu posso fiscalizar tudo o que acontece dentro da cooperativa, eu posso entrar no mercado da cooperativa e fiscalizar se um produto está vencido. Às vezes a pessoa acha isso, né, na verdade não é isso que acontece. O Conselho Fiscal ele serve para fiscalizar se tudo aquilo que está sendo aprovado na Assembleia Geral ordinária ou extraordinária, mas normalmente a ordinária, está sendo cumprido, né? Então esse que é o fundamento do Conselho Fiscal, não é entrar no mercado, vou fiscalizar isso, que muitas vezes, por falta de conhecimento, é difícil entender, porque existem pessoas também que trabalham em cooperativas que não sabem, às vezes, o muito do que acontece numa cooperativa, do que, como é o funcionamento, e às vezes ela deixa de ganhar porque ela não usa isso como argumento de venda para o seu associado, né? Muitas vezes ela pode dizer, mas tu é aí sócio, tu é dono da cooperativa, tá comprando o que é teu, né, vai retornar aí, pode comprar, e às vezes isso acaba passando despercebido, mas o Conselho Fiscal serve unicamente para fiscalizar se as normas da Assembleia Geral estão sendo cumpridas. Então, a Assembleia Geral toma todas as decisões importantes da cooperativa, né, o Conselho de Administração toma mais as decisões operacionais e o Conselho Fiscal fiscaliza as atividades da cooperativa, né, e daí temos também a diretoria, que é a gestão executiva, né. Então, a Assembleia Geral Ordinária, normalmente, ela é convocada aí com antecedência mínima de 10 dias, né? Depende, esse é o quórum mínimo de antecedência, mas pode ser mais, né? Definido aí pelo Estatuto da Cooperativa, né? E o cooperado, conforme eu falei, ele não pode ser subordinado, né? Ele deve ter a sua autonomia própria, né? Porque muitas vezes já aconteceu o caso aí que saiu na mídia de pessoas que fizeram cooperativas, né? Não cooperativas de trabalho, isso existe, é legal, tranquilo, mas fizeram cooperativas e usaram a cooperativa como para, digamos assim, empregar pessoas, né, e fazer algumas coisinhas que estavam fora da legislação ali, né, não exatamente da maneira correta, digamos assim, né. Então, a partir disso, houve a regulamentação que o cooperado ele não pode ser subordinado. Já havia essa regulamentação, né, mas isso veio mais à tona para dividir o que é a cooperativa, o que é a empresa privada, caso contrário, muitas pessoas acabariam se beneficiando disso, né. Então, as cotas partes, se houver dissolução da cooperativa, lembrando que a cooperativa não quebra e nem decreta falência, porque ela não está na lei de falências, né? Ela pode entrar em dissolução, e se houver a dissolução da cooperativa, os sócios, os associados, terão direito aos bens.
conforme a proporcionalidade das cotas partes. Então, por exemplo, vocês imaginem aí, às vezes é uma cooperativa que tem um patrimônio aí de, sei lá, 5 milhões e por falta de gestão, ela pode quebrar. Ela não quebra, né? Ela pode, digamos assim, vir a ter a dissolução. Né? E a questão do patrimônio, tá, beleza? Faz o balanço lá, paga as contas, sobrou um valor X. Esse valor X vai ser dividido entre os associados conforme a proporcionalidade de cotas partes de cada um. Está explícito nas leis, né? E as sobras líquidas, diferente disso, ela é entregue aos seus associados conforme as operações que cada um tem. Não tem relação com cotas partes. Né? Então, Assembleia Geral já falamos, né? O cooperado pode perder o seu lugar, né? Porque é uma condição personalíssima. Né, muitas vezes, cooperado, associado, o termo é o mesmo, né, a pessoa está lá na cooperativa já faz alguns anos, morre, aí o filho normalmente já pega, assume, né, um pouco da atividade econômica do pai, e aí ele não é sócio da cooperativa. Pode passar do pai para o filho? Não pode, porque é uma questão personalíssima. O filho ele é obrigado a se associar. Né? O cooperado responde em caso a cooperativa dá um calote em um prestador de serviço, por exemplo. Sim, existe a questão da responsabilidade. E a responsabilidade aqui na lei ela é muito engraçada, né? Porque ela fala em responsabilidade limitada e ilimitada. De forma geral, se a cooperativa for ilimitada, corra, porque tu tá fadado a perder todo o teu patrimônio. Por quê? Porque, por exemplo, a cooperativa tal limitada. Show de bola. Limitada quer dizer o quê? Se a cooperativa ficar devendo, o associado pode perder, ele vai ter que pagar a conta da cooperativa? Não, ele não paga a conta da cooperativa. Ele vai perder só até o limite das suas cotas partes. Né? Tu pega, por exemplo, uma cooperativa aí de transportadores, o pessoal cobra 200 litros de diesel para entrar, 500 litros de diesel para entrar, às vezes a cooperativa agrícola cobra 2.000, R$ 1.000. Então, se é uma cooperativa limitada, tu só perde até as tuas cotas partes. Agora, se a cooperativa tiver a responsabilidade ilimitada, ela vai atingir o patrimônio dos associados. Então, sim, muitas vezes você pode ter teu carro, tua casa, você tem uma área de terra, você tem a sua lavoura, e se você participar de uma cooperativa ilimitada, que para ser ilimitada, ela tem que dizer no estatuto, né? Ou se a cooperativa não possuir cota parte, automaticamente ela já é limitada, e ela já é ilimitada. Né? Então, normalmente, assim, as cooperativas elas já utilizam o termo de cooperativa tal limitada para cobrar cota parte e se limitar a quantidade de cotas partes de cada associado. Se ela for ilimitada, pode sim vir a atingir, né, os bens dos associados. Então, não sejam sócios de uma cooperativa ilimitada, que provavelmente, se tiver algum erro de gestão, todos aí acabam pagando. Né? Olha um estatuto, né? Se o estatuto diz ilimitada, ela pode atingir aí o patrimônio dos associados. Pessoal, dá uma pausa aí, né? Bastante informação, né? O objetivo é justamente esse. É uma lei que tem aí 25 páginas, né? Salvo em PDF, então, assim como a lei tem muitos pontos importantes, tem bastante encheção de linguiça também, a gente está aqui para colocar o que é importante para o pessoal entender o que é cooperativa e como acontece o funcionamento das cooperativas. Né? Tem muitas pessoas que estudam aí, né, também para concurso e tal, é bem legal aí, porque isso aqui é um apanhadão, assim, que acaba ganhando 28 minutos de live, acaba ganhando muito tempo, né. A gente tá aí com esse projeto aí, né, toda semana vamos falar lá e vamos fazer debate a respeito de legislação. Nosso objetivo aqui é melhorar a vida das pessoas, fazer com que as pessoas pensem, né, que a gente tá num mundo aí que hoje está muito difícil na sociedade, parece que as pessoas aí com o aumento das redes sociais ao mesmo tempo que facilitou bastante, né, muita gente está perdendo muito tempo, não está conseguindo, perdendo a capacidade de raciocínio, perdendo a capacidade de pensar, né, a gente está aqui justamente para abordar muitos pontos aí, fazer com que você pense, que você procure sempre ser o melhor. Bom, Constituição e registro de cooperativas. Né? O que precisa para te registrar uma cooperativa? Primeira coisa, tem que ter o estatuto social. Né? Se não tiver estatuto, não consegue fazer esse registro. Tem que ter registro na junta comercial. No caso de cooperativas singulares, que é o começo de tudo, uma cooperativa singular, no mínimo 20 pessoas, é possível ter, é necessário ter um objeto social específico. Porque tu já imagina a bagunça, né? Por exemplo, vou fazer uma cooperativa, quero abrir uma cooperativa aí de pescadores, mas daí eu já posso, por exemplo, começar a dar crédito para esses pescadores, eu posso montar uma indústria para fazer tudo. Então,
é preciso ter um objeto social específico. Se é uma cooperativa agrícola, se é uma cooperativa de consumo, se é uma cooperativa X, isso é exigido. E claro, né, registro na Receita Federal do Brasil para ter direito ao CNPJ, né, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, né, não é uma empresa, é uma cooperativa, mas é obrigatório ter o CNPJ e também o Cefaz, né, o registro no Cefaz que vai dar direito ao órgão estadual aí à inscrição estadual. Capital social não é fixo, conforme já falamos, né, é variável, né, e ela é regida pelo... não, já falamos, aqui já falamos, né. Beleza, Conselho de Administração exclusivamente precisa ser formado por associados. Tá? O Conselho Fiscal também, o mandato é de 4 anos. Menor ou igual a 4 anos, né? Então 4 anos seria o prazo máximo. Cada vez, antes eu cheguei a comentar com vocês que nas Assembleias Gerais normalmente o pessoal renova, né, o quadro social ali da cooperativa. Só que assim, não precisa ser em toda a Assembleia, porque o mandato é de 4 anos e tem que renovar 1/3 nesses 4 anos. Então, pode renovar hoje, pode renovar daqui 3 anos, né? Não precisa ser em toda a Assembleia renovar, né? Vai da cooperativa aí fazer, né? Mas a lei dizem que tem que ser menor ou 4 anos, né? Então, 4 anos é o prazo máximo aí que tem que renovar esse 1/3. Então, ela pode contratar gerente, técnico comercial, né? Mesmo que não sejam associados, né? O gerente lá na cooperativa, sim, pode ser contratado, né? E as cooperativas, elas são tributadas, né? Então, embora elas não visem o ganho econômico para a cooperativa, mas sim para o associado, né? Então existe uma tributação, assim como o associado tem que fazer isso, a declaração de imposto de renda pessoal, a cooperativa também tem que pagar imposto por tudo que ela faz, né? A cooperativa também não é igreja, né? Que está isento de tudo, né? Existem algumas regrinhas aí, né? Então, imposto, né, de renda, né, pessoa jurídica, né? Tem o CSSL, que é o social de lucro líquido, né? PIS, COFINS, e outras questões previdenciárias, né? Existem algumas particularidades também da cooperativa, né? Como, por exemplo, né, o FATES, né, ele pode ser deduzido do imposto de renda de pessoa jurídica, né, e contrato social. Então, pode ser, essas questões podem ser deduzidas do FATES, né, e do lucro líquido, né? Então, isso acaba reduzindo aí base de cálculo, enfim, isso aí não cai muito, não. É umas questões mais particulares aí, mas sim existe benefício em relação à cooperativa. Elas são isentas de imposto, né, sobre as sobras distribuídas ao associado. Então, a cooperativa deu tantos milhões de lucro, vamos distribuir aos associados, não precisa pagar imposto desse valor. Né, redução de IPI, né, do produto industrializado, né, e também tem redução de IOF, né, operações financeiras. Isso aqui tudo a lei fala, né, e está bem explícitos, né. Então, a gente falou da dissolução, quando termina a cooperativa, né, seria o termo quebrar, mas a cooperativa não quebra, nem decreta falência, né, ela entra em dissolução. Para ela entrar em dissolução só tem 2 formas, né? O primeiro motivo, né, tem que ser tomada uma decisão aí na Assembleia Geral ou uma decisão judicial. Né? Se caso contrário, a cooperativa não tem como entrar em dissolução. Né? E os bens aí, conforme a gente falou, né, eles são distribuídos caso entre em dissolução aos associados e cooperados, né? E ela se difere de associação. A gente falou um pouquinho de associação antes, né? Então vamos só colocar a cooperativa, a associação, a pessoa acha que às vezes é a mesma coisa, mas a lei estabelece coisas diferentes. Então, a associação, no caso de uma associação, os bens, né, por exemplo, a associação vai finalizar a associação, né, os bens são repassados para outra associação da mesma finalidade. Uma cooperativa não, os bens são repassados aos associados conforme a sua quantidade de cotas partes. Né? Os administradores da cooperativa, quem administra a cooperativa, eles possuem responsabilidade civil e criminal. Por exemplo, o cara está lá dentro da cooperativa, lá tem um cargo de gestão, comete um crime lá, é o associado que vai responder? Não, isso o administrador responde. Mas o cooperado, o associado, ele responde pela questão das obrigações financeiras, né? Caso dê aí por exemplo, a questão do calote que eu comentei antes com vocês. Né? Existem cooperativas de produção, né? No caso, cooperativas grandes aí, de produção, existem cooperativas de consumo, que é a que eu comentei para vocês. A gente vamos fazer uma cooperativa só nós aqui, 30 pessoas, aí se tiver mais alguém que entrar, pode entrar, mas vamos fazer só nós aí para nós conseguir comprar adubo. A gente tem que comprar adubo tá muito caro. Junta 30 produtores, consegue ganhar preço, monta uma cooperativa de consumo, consegue comprar com preço melhor. Cooperativa de consumo, cooperativa de crédito, que fornece crédito rural aí a produtores, né? Normalmente crédito rural, trabalha também com outras linhas de crédito, normalmente crédito rural, né? Cooperativas de trabalho, né? No caso de prestação de serviços, né? Que não pode haver essa subordinação, mas, por exemplo, vamos fazer uma cooperativa dos prestadores de serviço de higienizadores de veículos, por exemplo, né? Dá uma cooperativa lá e faz. É tranquilo, agrega valor, tem mais pessoas trabalhando. Cooperativa de transportadores, né? Cada um é autônomo, tem seu caminhão, vai entrar lá e aí vai pagar sua cota à parte e vai auxiliar. Quando não pode, o outro vai e tal, faz todo
a questão legal dentro de uma cooperativa, tranquilo. Cooperativa de serviço, né, que engloba saúde, educação e turismo, né, normalmente áreas, pontos turísticos aí, né, como tem algumas cidades aqui na região sul do Brasil, né, que formam cooperativas de turismo, né, até para agregar valor ali e receber visitantes e tal, uma forma melhor de se organizar. Antes cada um trabalhava de um jeito, né? Chegava lá, o pessoal fazia fila, né? Por exemplo, lá tinha lá, como é que é, os guias turísticos, né? O pessoal fazia fila, ia chegando as pessoas lá, eles faziam fila, né? E aí cada guia turístico pegava uma pessoa, botava no seu veículo lá e saía. Daí eles, não, vamos organizar uma cooperativa, né? Foram lá, montaram uma cooperativa, tudo ficou mais fácil, conseguiram agregar valor ao seu produto, cada um tem a sua ordem de trabalho, enfim. Cooperativa de transporte já falamos, cooperativas de habitação, né? Construir imóveis para os seus associados, por exemplo, a gente precisa construir casa, precisa construir várias coisas aí, ou a gente já tem empresas, precisamos aí ampliar, tá muito difícil, a gente monta uma cooperativa e amplia, consegue comprar melhor, consegue agregar valor, tem dedução, enfim, funciona muito bem. Então, de forma geral, acredito que aqui a gente deu uma apanhada, né? Tem a cooperativa singular, mínimo de 20 pessoas, já falamos, as federações, que é no mínimo 3 singulares, né? E as confederações, que é no mínimo 3 centrais ou federações. E é isso, pessoal. A gente agradece aí pela presença de todos. Essa live vai ficar gravada, conteúdo gratuito, disponibilizado para vocês. Né, fiz essa live da Lei de Cooperativas, muitas pessoas vieram me pedir para que eu faça, né, até uma época aí comecei também a fazer um curso de gestão de cooperativas, né, então a gente tem um pouco de experiência, trabalhamos anos em cooperativas, né, e existem as vantagens, existem as desvantagens, né, como qualquer setor, né, existem os prós e os contras, mas digo para vocês aí que aqui a gente abordou, né, o principal, né, que fala como é feito o estatuto social, né, o artigo 22 aqui dos livros, né, tem que ter matrícula, tem que ter ata, do capital social também, aqui eu falei, né, opa, vamos pegar a borracha aqui, a borracha nesse outro aqui, né, 1/3 aí vamos botar aqui bonitinha, né, né, 1/3 é o limite, né, das cotas por associado, né, a cooperativa tem obrigado a constituir os fundos, né, de reserva, né, aqui, né, o FATES aqui, né, não falei o nome completo para vocês, é o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, né, quanto 5% das sobras líquidas, né, pelo menos, né, mas eu quero botar 20, não tem problema, meta a ficha, mas é 5 que tem que estar no estatuto mínimo, é 5, a lei manda fazer 5 no mínimo. Assembleia Geral, né, Fundo de Assistência Técnica, já falamos, dos associados, né, os associados também têm obrigações, né, de ir na Assembleia, né, a demissão do associado é unicamente a seu pedido, né, eu quero sair da cooperativa, show, livre adesão e livre saída, né, a diretoria tem o prazo de 30 dias para comunicar ao interessado a sua eliminação, beleza, detalhes, né, igualdade de direito, isso aqui é muito importante, reforça a questão social de uma cooperativa, né, Assembleias Gerais, como é o funcionamento, só quem foi, né, sabe exatamente como é, né. Aqui tem uma quantidade limitada, mínima, né, também, para que ocorra Assembleias Gerais, né, tem que ter no mínimo 2/3 do número de associados na primeira convocação. Ah, mas foi só 1/3, se foi só 1/3, vocês podem comer a carne, tomar cerveja, normalmente as cooperativas fazem, mas não vai sair Assembleia, então tem que refazer a Assembleia. E metade mais 1 na segunda convocação. Mínimo 10 associados na terceira convocação, né? Aqui tem uma parte que foi revogada também. Isso aqui é uma das coisas mais importantes da lei da cooperativa. Olha, quase que uma questão de concurso está aqui, dependendo aonde você vai fazer. Cada associado presente não terá direito a mais de um voto. Qualquer que seja o número de suas cotas, foi falado, né? Aqui a questão dos 4 anos. Ações e deliberações na Assembleia, né? Relatórios de gestão, temos na página 10 aqui, vamos passar mais rapidinho, né? Os órgãos de administração, como é composto, né? O Conselho Fiscal, que serve exclusivamente para fiscalizar as decisões da Assembleia Geral Ordinária e também pode ser da extraordinária, mas ordinária, né? 3 membros efetivos e 3 suplentes, né? Então só lembrar, 3 e 3. Ah, mas eu posso entrar no mercado da cooperativa, lá eu quero ver se um produto está vencido, eu quero fiscalizar o depósito de agrotóxicos da cooperativa. Não, o Conselho Fiscal não faz isso, o Conselho Fiscal só fiscaliza o associado, ele só fiscaliza se as questões que estão sendo aprovadas na Assembleia Geral estão sendo realmente efetivadas de forma prática. Dos relatórios, aqui da questão da dissolução e liquidação,
né, que a cooperativa ela não está na lei de falência, ela não decreta falência, ou antes de decretar falência, ela não entra em recuperação judicial. No caso da Lojas Americanas, agora entrou, não é uma cooperativa, mas elas podem entrar, a cooperativa não pode. Assembleia Geral. Recentemente, quem tem interesse, teve um novo marco aí das cooperativas de crédito, né? Recentemente tem uma lei nova aí das cooperativas de crédito, só pesquisar, eu não lembro exatamente o número, mas quem tem interesse, tudo que está na lei aqui, pessoal, ó, que tá arriscado, sempre que você for ler uma legislação, isso que não vale, tá? Isso que foi revogado, né? Quando você quer entrar numa legislação, tu bota no Google, por exemplo, a lei tal é compilada, né? Já vai sair a lei sem essas partes aqui, né? Mais o grosso da lei. Essa aqui eu tirei a lei normal, né? Não a versão compilada, né? A gente vai tirar ela compilada. E para salvar, sempre que você for salvar a lei, arquivo, salvar como, não é legal. Tu dá um Ctrl+P, como se tu fosse imprimir, né? Daí lá no lugar do impressor tu bota salvar como PDF e a lei fica bonitinha, assim, né? Gosto de ter um editor bom de PDF também, esse aqui é legal, é muito bom, né? Tu pode rabiscar aqui, sublinhar, sublinha por baixo, sublinha por cima, né? Troca as cores aqui, ó. Tem uma infinidade de cores, isso aqui é tudo conteúdo que tu vai armazenando, né? E fica mais fácil você estudar, né? Aqui existe, né, a fiscalização das cooperativas, né, que é o Banco Central que fiscaliza as de crédito, né, as de habitação, o Banco Nacional de Habitação, né, e as demais, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Fiscalização hoje com o sistema informatizado, né, se fala-se muito em IoT, internet das coisas, né, fiscalização está cada vez mais online, né, a multa vem pelo correio, vem pelo e-mail, né, muitas vezes não há necessidade do fiscal ir lá, né, então não existem fiscalizações presenciais que a gente sabe que o pessoal faz, mas está cada vez mais difícil fugir à regra, né. Poder Público, tá, do Conselho Nacional de Cooperativismo, né? Vamos passar mais ligeirito aí, dos órgãos governamentais, quem quiser ler, representação do sistema. Vamos ver o que mais que é importante. Tudo é importante, né? Mas vamos com os pontos chaves aqui, né? Que a gente quer. Disposições gerais e transitórias, e aqui terminou. Tá bom, pessoal? Então esse seria o objetivo aí da nossa live, né? Mostrar para vocês como funciona a lei das cooperativas. Fique ligado no canal, curte lá, dá um like aí, tô vendo que tem uns quantos online aí, dá um like para nós aí, ajuda o canal e vamos crescer e vocês estão convidados aí a permanecer por aqui que toda semana vai ter conteúdo de qualidade e informações legais. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, tudo de bom, uma ótima Páscoa a todos.